A gente saiu de férias com a promessa de descansar, mas será que isso realmente aconteceu para todo mundo? Entre tentar desligar, falhar miseravelmente e descobrir coisas novas sem querer, as férias acabaram virando menos um descanso e mais um laboratório improvisado. E talvez seja justamente aí que mora a graça, né? Quando a gente para, é que as ideias começam a correr soltas por aí. Quando o seu cotidiano envolve tecnologia, conteúdo e criatividade, será que dá mesmo para desligar? Essas perguntas ficam no ar enquanto a gente revisita como foram nossos dias longe da rotina e o que fizemos com esse tempo e como isso acabou influenciando muita coisa que vem por aí. Primeiro Diocast de 2026 e vamos, como eu posso dizer, copiar aqui um enredo de filme trash falando sobre as coisas que eu sei que você fez no verão passado, no caso, nas férias passadas. Eu tô aqui com meu companheiro, apresentador de Diocast, Jonathan Simeone, para compartilhar com vocês várias coisas interessantes e engraçadas que a gente fez enquanto, teoricamente, a gente não estava trabalhando, né, Sergio? Teoricamente, muito bem colocado, né? Na teoria, né? Na teoria, a prática é outra, como diz o ditado. Bom, o Mestre Geocast é um programa que a gente faz há muitos e muitos e muitos anos, e a gente estava aqui antes da onda dos podcasts chegarem e a gente permanece aqui depois que elas estão passando. A consistência que a gente tenta aplicar aqui é monstruosa, porque eu acredito que essa é uma forma muito legal de ter uma comunicação com vocês aí do outro lado. E essa parte do que a gente fez nas férias, no verão passado, não no verão passado, porque ainda é no verão, tecnicamente, né? Mas o que a gente fez nas férias, eu acho que tem várias ideias e coisas interessantes que a gente fez que podem dar boas ideias para vocês que estão assistindo ou ouvindo a gente também, para colocar como um projeto aí ao longo do ano. Pois é, Sr. Jonathan. E aí sempre fica aquela pergunta, né? Será que as férias começam mesmo quando a gente para, né? Eu não sei. Eu Poxa. posso dizer assim, pelo pouco que eu vos conheço, senhor Workaholic de plantão, as férias é só uma desculpa para trabalhar em outras coisas que não deu tempo quando eu estava trabalhando. É uma oportunidade muito boa essa que você tem de dar uma parada nas coisas da sua rotina, para dar aquela revigorada nos seus interesses, né? Eu acho que muita gente sofre desse mal, inclusive. A gente tem muitos interesses diferentes, muitas coisas que a gente gosta e tem só 24 horas no dia, né? A gente tem que sempre dividir e balancear as coisas e aprender a priorizar e nem sempre sobra um espacinho para aquela coisa que a gente tem interesse, mas nem sempre consegue praticar. Por exemplo, nessas férias, uma das coisas que eu fazia meses que eu não fazia era tocar violão, por exemplo. Eu resolvi tirar da parede e brincar um pouco, sabe? E realmente fazia bastante tempo que eu não fazia isso. Foi uma das coisas, né, que eu fiz. E eu percebi que fazia pelo menos uns 10 anos, talvez, que eu não efetivamente tirava férias. Sabe? Tipo, não, agora parei de trabalhar no dia tal e vou voltar a trabalhar no dia tal. Porque Sim. sempre tem uma parede para pintar, uma cadeira para consertar, um filho para levar É, no médico, alguma trabalhos coisa de assim. casa, né? É, tipo, a vida não para, né? Os boletos não param. Mas, Não. assim, eu achei diferente para mim esse ano, porque esse ano eu finalmente consegui tirar férias. Foi meio estranho. Eu acho até para as pessoas que ficam ao meu redor, assim, minha esposa, meu filho e tal. Porque eu fiz assim, estou de férias. Eu gostaria de ter esse superpoder, mas eu não desenvolvi ele ainda, mas dificilmente eu consigo entrar no espírito de férias assim que o negócio começa. Pra ser sincero, até eu diria que eu senti que eu tava, putz, estou de férias uns 2 dias antes de voltar a trabalhar de verdade, sabe? De perceber assim, não, agora eu tô em clima de férias, relaxei. E aí já tava quase na hora, né? Eu tinha esse problema desde a época das férias de escola. Os primeiros dias eu sofria para me adaptar à nova rotina de não produzir, né, de alguma forma. E aí, quando eu estava acostumado a relaxar, a ter tempo livre, já estava na hora de voltar de novo. Foi mais ou menos o que aconteceu esse final de ano para mim. Pela primeira vez em bastante tempo, eu realmente completei todas as tarefas que eu tinha que ter completado antes de sair de férias. Isso me garantiu começar o nosso dia de férias, né? Nosso recesso, assim, Uhum. sem um backlog me incomodando, sabe? Tipo,
Entreguei no excelente. último dia, as coisas tinham que ser entregues, não só aqui no Geolinux também, mas com outros clientes. Eu tentei, desse ano, me organizar para, ok, dia tal eu quero parar e parar de todos, assim. E foi bem bacana. Esse ano eu consegui. Bati meu recorde. E, cara, eu sempre fico com a pergunta, assim, tipo, a gente vive muito online, né? Estar online, além de ser um trabalho pra gente, é uma coisa Uhum. que a gente curte, né? Estar lendo, consumindo conteúdo, essas coisas assim. Você conseguiu ficar offline em algum momento nessas suas férias, assim? Sim, mas em muitos casos eu não quis ficar offline. Mas a minha relação com tecnologia ela vem evoluindo ao longo do tempo, assim. Eu acho que eu cheguei num ponto bom, sabe? Desde essa questão de sentir que estava de férias, como eu falei antes, me afetou um pouco menos porque eu apliquei a filosofia de que eu não posso esperar as férias para viver. Boa. Assim, desde talvez maio, junho do ano passado, eu tenho tentado aplicar isso. Então, todos os dias eu tiro férias, se possível, né? Obviamente. Mas eu tento, por exemplo, concentrar grande parte do meu trabalho pela manhã e na parte da tarde, se houverem incumbências, estarei lá, mas eu tento fazer menos ou parar de trabalhar o mais cedo que eu conseguir, sem Hum, estressar demais o meu cronograma de entregas e coisas desse tipo, assim. Então, que é mais ou menos uma filosofia que eu sempre tentei passar para vocês, né, também da equipe, assim, é aquela coisa de o importante é a gente produzir o que a gente precisa produzir. Busy work não é necessariamente better work, né? Tipo, você ficar 6, 12 horas fazendo algo que você poderia resolver na metade do tempo, não é. Dentro do Linux, pelo menos, não é uma demonstração de sapiência, sabe? sim. Especialmente porque a gente trabalha com criatividade, nada como uma mente descansada para criar. Então, eu já tenho tentado aplicar essa filosofia de descansar mais, de ficar offline diariamente. Por isso, o peso de ficar completamente offline no final do ano não foi tão considerado assim. Mas eu tentei ficar um pouco mais do que eu regularmente faria. Uma coisa que eu alterei foi não ficar trabalhando na parte da manhã, especialmente de forma intensiva, como eu costumava fazer, como voltei a fazer agora, né, no início do ano. Então, foquei em algumas atividades um pouco mais offline mesmo. Por exemplo, o violão, que eu tinha mencionado. Andei serrando umas madeiras por aí também, porque sempre interessante. Eu sei que você gosta de marcenaria, não chego a tanto assim, a gente só tinha uns projetinhos ali para fazer. Eu tive. Quem acompanhou algum geocast anterior, eu acho, ou foi um vídeo dos membros, acho que foi um vídeo dos membros. Eu tinha falado que eu tinha tido um problema de visão ano passado e eu não estava conseguindo jogar, tipo, no PC. Eu fiquei basicamente 3 meses, um pouco mais, sem jogar, sem ler livros, assim. E isso daí foi um negócio torturante para mim, não consegui ler direito. E daí agora, no final do ano, o meu tratamento acabou. Eu não tô ainda 100%, mas tô tipo 95, eu acho, 98, tô quase lá. E eu retomei minha leituras, um monte de leitura atrasada que eu tinha, que eu queria fazer, então eu li bastante no final do ano, tô lendo agora. Eu ouvi muitos audiobooks também, enquanto eu não podia ler tanto, mas eu acabei mantendo o hábito que eu desenvolvi nos meses de tratamento. Então, são coisas que eu fiz nessa época e essas são coisas bem mais offline, né? Tentei cuidar da saúde, me exercitar um pouco mais, essas coisas assim. Mas quando fui online, fui bem intencional. Geralmente não Hum, era algo de trabalho, era tipo, eu preciso ir online porque é lá que tá o que eu quero estudar. O filósofo que justo. eu quero ler tem um documento que tá naquele site, então eu tenho que ir lá buscar. Mas foi mais ou menos isso, eu acho. Eu passei surpreendentemente um bom período offline de fato, assim, computador desligado e fazendo outras coisas pela casa, sabe? Lendo, Uhum. arrumando coisas por aqui, apesar de não ser, Então, né, o que eu acabei de falar, né? Não tava pintando parede, tava fazendo reforma, não tava fazendo nada. coisas mais Mas fui dar básicas. aquela circulada pela casa, fazer as coisas que precisa. Passei Sim. bastante tempo com meu filho, então Essa relação com a tecnologia que você escreveu agora só mostra o quanto a gente faz isso porque gosta também. Tipo, literalmente não é só o trabalho, é uma coisa que a gente se diverte fazendo. Existe um entretenimento ainda ali que às vezes o próprio trabalho acaba camuflando, né? Porque a gente
tá ali na lida todos os dias e às vezes esquece do quão divertido é brincar com o PC. E essa é uma coisa que eu fiz, botei um monte de servidores diferentes, desmontei tudo de volta, subi serviços, sabe, umas bobeiras assim. Mas eu tentei ficar um pouco, gastar menos tempo com essas coisas, porque para mim é um gatilho de trabalho muito muito próximo, sabe? Fazer essas coisas, porque são Sei. conteúdos que você transforma o que você ama em trabalho, e aí você tá sempre trabalhando, no fim das contas. Como é que o Raul falou uma vez? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. É Não, tipo isso. não é bem por aí, não. Eu continuo amando essas coisas, mas inevitavelmente, por exemplo, eu vou ter que fazer algumas delas para trabalho, vai ser necessário. Então, sendo que eu vou ter que fazer isso para trabalho, vou usar o meu tempo de lazer, digamos assim, para outras coisas. Apesar de que gente de suporte nem sempre tem férias, né? Então, uma das coisas que eu lembro que aconteceu durante as férias foi o fórum do Dionino que ter caído fora um tempo. Aí eu tive que lidar com essa situação, assim, tal. Mas acho que essa foi a única emergência, se é que você pode dizer, que aconteceu nas férias ali. Nesse lance de ficar offline, assim, eu acabei aproveitando bastante coisas interessantes. E eu torturei o meu PC de testes aqui até não poder mais, né? Eu acho que foi esse ponto, assim, tipo, eu não estava trabalhando no PC, eu estava fazendo o que eu gosto, que é formatar, instalar, ver os sistemas, como eles funcionam. Então eu não estava instalando uma distro e pensando, não, eu preciso fazer um review disso. A questão é que lá pelas tantas eu tô brincando e pensando, putz, isso aqui vai dar um conteúdo, quem sabe? Sabe? Dá Ó, para fazer alguma coisa com isso aqui. E é, é essa ligação com o trabalho que eu tentei me distanciar justamente porque quando eu e, faço essas coisas, essa associação vem. Tipo assim, talvez quem não crie conteúdo, não trabalhe com isso, possa achar que é um pouco esquisito. Mas eu, às vezes, estou lendo o rótulo do shampoo no banho, assim, e penso, putz, um vídeo. Cara, tá aqui a ideia. Não desliga nunca, sabe? Então você precisa, literalmente, às vezes, é, meditar, focar em outras coisas para conseguir tentar virar essa chavinha um pouco mais. Por isso que eu acho que leva tempo para eu entrar no sim. modo férias, como eu disse. Eu sempre demorei bastante para entrar no modo relaxamento total. Não estou pensando em trabalho agora. E aí, quando eu chego nisso, geralmente está próximo de voltar já. É assim, comigo aconteceu alguns momentos de fraqueza durante a Sim. minha brincadeira. Só que aí o que eu fiz? Eu, tipo, anotei num, num caderninho assim, ó. Ah, isso aqui pode ser um conteúdo legal. Tá lá anotado. É Eu o não que eu parei o que eu faço tava também. fazendo. Não, Sim, deixa eu ligar tudo e gravar essa tela aqui rapidinho. Não, não, não. Estou né? de férias. Bom, Consegui me bom. controlar esse ponto. Assim. Teve Hum. alguma outra coisa que você fez assim, totalmente fora, assim, de bolha tech, dessa coisa que permeia aqui a nossa realidade aqui nos canais, que você fez ao longo dessas férias, assim, uma atividade não tech, alguma coisa? Uma atividade. Eu apliquei essa filosofia de que eu não vou fazer coisas de férias só nas férias. Então, eu não consegui, eu acho, enxergar uma diferença tão grande assim. Eu acho que eu pude testar mais coisas que eu tenho menos tempo de fazer em dias regulares. Por exemplo, a gente reuniu a família algumas vezes e jogou jogos de tabuleiro, todo mundo junto, sabe? Que é uma coisa mais. Que eu adoro jogos de mesa, assim, tabuleiro e tal. Mas é uma coisa que nem sempre a gente tem tempo de fazer. Ou jogar Yu-Gi-Oh! Com a Luana, jogar umas cartas, assim e tal. Tocar violão, que eu tinha mencionado. A gente fez alguns passeios ao ar livre também, umas coisas assim que nem sempre a gente, no fluxo do dia a dia, tem a energia para fazer. Então, essas coisas aumentaram mais de intensidade, mas todas essas coisas, incluindo os jogos de tabuleiro, violão, etc., eu tento fazer sempre. A questão é geralmente manejar o tempo, né, para conseguir fazer tudo. Eu tinha planos de brincar mais com marcenaria Hum. nesse final de ano. Infelizmente, a conjuntura geopolítica não permitiu, porque madeira é caro para um caramba. Dependendo da madeira ainda, nossa senhora. Então, assim, eu tinha uns planos, não, eu vou comprar umas madeiras, eu quero fazer uma prateleira, eu quero mudar aqui o tampo da minha mesa, não sei o quê. Eu comecei a pesquisar os precinhos,
Talvez eu tenha que planejar melhor isso no orçamento de 2026. Quem sabe, né? Nas férias 2026, 2027 sai. E a gente tava planejando também, tô querendo montar um espaço numa sala, fazer uma biblioteca, de fato, com as prateleiras, assim, e tal. Então tava lá colocando as fitas, medindo, fazendo todo o projeto e tal. Assim, ainda é uma coisa que deve acontecer. Quem sabe até... Eu gosto muito dessa ideia de ter uma biblioteca, é um dos meus sonhos de infância, até eu posso dizer, ou de adolescência, pelo menos. Ah, eu acho que isso acontecer, eu vou ficar tão feliz e pimpão que a gente deve fazer. Eu quero fazer um vídeo para mostrar para os membros só para eu registrar esse momento na minha vida, assim, uma realização de um sonho. O senhor falou que o senhor pôde voltar a fazer algumas coisas, o senhor estava meio impedido aí, por causa da situação com. O que me lembra, o que me traz ao assunto jogos, senhor games. O senhor jogou, zerou alguma coisa durante seu período de férias? Como você colocou para fora essa ânsia jogabilística que estava acumulada? Eu voltei a jogar depois de muito tempo. Foi uma lembrança de quanto eu gosto de videogame. Mas eu não zerei nada, não foquei em nenhum jogo muito novo, mas eu voltei a jogar alguns jogos que eu estava jogando já. Eu voltei a jogar Stardew Valley, principalmente. Nossa, esse aí escalei horas. Eu acho que eu tinha tipo umas 20 horas do jogo, agora tem umas 80. É, e, e é um jogo bem pacífico, digamos assim, porque é um dos jogos que não força tanto a minha visão. E aí eu jogo no Steam Deck, vou num lugar tranquilo e fico lá. É uma forma de dar uma meditada, de certa forma, também, de não pensar em outras coisas e focar ali. Só plantando as minhas hortas, virtualmente falando, nesse caso. E, e também voltei a jogar Valorant com alguns amigos meus. Esse é um jogo um pouco mais intenso para minha vista, então eu tô bem light, assim, tipo uma vez por semana, 2 horinhas, uma coisa assim. Porque é um jogo social meu e a gente fazia bastante tempo que a gente não se reunia, tipo, todo mundo. O Valorant pra gente é tipo o futebol no domingo, no sábado da galera, sabe? É tipo, vamos todo mundo, tal dia, tal horário, vamos. Aí vai lá e o pessoal se reúne. Então a gente voltou a jogar um pouco. Mas assim, não são jogos longos. Quer dizer, o Stardew Valley é um RPG que eu acho que não sei nem se tem fim, mas não tem pressa nenhuma em progressão, né, no caso. Então, e o Valorant são partidas. Então, nenhum é um jogo de história longo. Não zerei nada desse tipo assim. Me pergunto se você, com esse tempo livre e modo férias, conseguiu zerar alguma coisa que estava no backlog. Eu fiquei testando coisas nas férias. Por exemplo, eu testei o Steam Link, que é Hum. aquele lance de você conectar o Steam num tablet e jogar de outro cômodo da casa, sabe? Aí eu Aham. liguei o No Man's Sky aqui no meu PC bom, né? No meu PC da Workstation. Desci, né? Minha casa tem 2 níveis, né? Eu desci lá na sala e fiquei jogando No Man's Sky no tablet, assim. Só pela zoeira de poder fazer isso. Porque é uma experiência horrível. Mas eu queria ver como é que era. Aí depois eu falei, ok, vou fazer isso agora, só que no outro PC. Aí eu liguei esse PC, só que aí eu fui com outro jogo, né? O Slime Rancher. Acho que é isso que chama. Sim, eu É um acho que é, eu joguinho de conheço. bem divertidinho, assim, bem um jogo confortável também. Você não tem que se preocupar com progressão, nada disso. Aí desci também, deitei na cama ali, jogando Slime Rancher aqui, divertidinho. Então eu fiz essas coisas de ficar experimentando coisas de jogos que consomem um tempo quando você está na sua rotina, assim, né? Às vezes mais tempo do que você está disposto a, Ah, a consumir, né? No seu momento de lazer, né? Durante a rotina. Eu falei, agora que todo tempo é para lazer, eu tenho bastante tempo para testar essas coisas. Mas zerar efetivamente, eu zerei um jogo do meu backlog que fazia muito tempo que o pessoal falava para eu jogar e eu deixava ele meio para lá, que foi o Horizon Zero Dawn. Eu hum, zerei ele, bem não bonito esse fiz jogo. não fiz platina, nada disso, eu fiz as missões principais e agora eu tô jogando ele de novo, né, porque ele tem aquele Game Plus, né, que você zera, aí depois você zera de novo. Eu comecei esse novo jogar dele, mas
as férias acabaram, eu falei, fica aí, uma hora, quem sabe eu volto pra ele. Eu confesso que ele não me pegou de primeira. Eu meio que comecei a jogar de teimoso, assim, sabe? O pessoal fala que é legal, deixa eu jogar. Aí eu Uhum. joguei meia hora, falei, nossa, que porcaria, que jogo lento, que não sei. Ah, aí eu fui jogar No Man's Sky, né, que é o meu jogo de conforto, né? Aí eu falei, não, deixa eu jogar Horizon Zero Dawn de novo. Aí eu joguei mais meia hora, falei, nossa, Não, que porcaria. não entendi essa vibe. É, aí eu joguei No Man's Sky de novo, porque tava no final de ano teve umas short missions no No Man's Sky que você ganhava prêmios, assim. Eu fui focando nessas missões. A hora que terminou as missões, eu falei, tá, não, agora eu vou me dedicar no Horizon Zero Dawn. E depois que eu, sei lá, me dediquei ao jogo, cara, mano, que jogo bacana. Eu deveria ter jogado esse negócio antes, cara. É uma história muito bem feita, um jogo muito bonito, muito bonito. Eu acho que tá no meu top 3 de jogos mais bonitos que eu já joguei, assim, tipo, o Red Dead Redemption, eu acho que é o primeiro, assim, mais bonito que eu já vi. Dois. Horizon Zero, o 2 exatamente. O Horizon Zero Dawn tá disputando ali com o Far Cry Primal ali em segundo lugar, assim, e o No Man's Sky que é lindo também. Eu acho bem interessante isso que você falou, porque hoje em dia, talvez por ter tirado um pouco do hábito de jogar do meu dia a dia, eu voltei com o Stardew Valley para um jogo não competitivo online, sabe? Não multiplayer, Hum, assim. Cara, é muito bom você jogar você com você mesmo. Isso me lembra como eu jogava antigamente na minha infância, na minha adolescência. Mas eu tenho tido dificuldade em pegar um jogo como você pegou o Horizon Zero Dawn, e jogar. Tipo, esses jogos de história de 20, 30, 40 horas, não sei qual é o tamanho do Horizon Zero Dawn exatamente. ah, Muito é por aí. muito em parte por causa disso, sabe? Acho que é muito parecido com a, a leitura de um livro, até eu posso dizer. Especialmente esses jogos de história. Às vezes as primeiras páginas você fica tipo, onde é que vamos chegar? É, Vamos para a parte boa. E aí você persiste um pouco e percebe, não, tá, entendi por que aquele começo é assim agora. Então, precisava de sim. uma base, de um fundamento, uma coisa desse tipo, assim. Como é que você fez para reincluir esse tipo de jogo na sua rotina de gamer, assim? Foi uma coisa exclusiva de férias e no dia a dia você não faz? Eu prefiro jogos de história, menos jogos sociais, assim, FPS e tal. Eu jogo esporadicamente, mas eu sou mais desse lance introspectivo de curtir a história. Talvez o Path of Exile seja como posso, uma exceção, que o Path of Exile ele é um MMOzão RPG clássico. Assim. Então, quando você está jogando, você interage muito. Mas se for pegar os jogos recentes que eu joguei o Citizen Sleeper, que é um jogo de história, né, totalmente focado em história, single player, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, qual mais? The Division, que é um FPS também. Eu dei uma rejogada nele, que é outro jogo que é lindo também. E agora eu tenho um monitor 4K, né? Então Mais lindo as ainda. coisas que eu não conseguia ver antes, agora eu consigo observar em detalhes fantásticos, Aham. assim. Eu acho que, assim, para mim, às vezes é difícil, na verdade, fazer o contrário. Eu tenho um amigo, o Rafael, que ele adora jogar esses jogos online, cooperativos, em que você tem que ficar interagindo, e ele sempre me convida. E eu falo, vamos, claro, vamos marcar. Desculpa, Rafa. Não, então, eu sempre achei jogar junto com alguém uma experiência legal. Desde a época que a gente tinha Player 1 e Player 2 no Super Nintendo, sabe? Sentava no console, os dois gurizinhos sentados no chão ali, brincando. É, mas em algum momento eu comecei a explorar mais jogos single player, assim. E esses jogos de história, às vezes tem algum conceito artístico e tal. São bem legais, eu gosto de explorar eles também. Mas eu me vi cada vez jogando menos conforme o tempo passou. E aí a desculpa para jogar foi a galera tá aqui, sabe? Vamos se reunir com os amigos, vamos tornar isso algo mais do que simplesmente jogar. E não fosse jogos multiplayer desse tipo, talvez eu nem jogasse videogame mais, quase, sabe? Até que o Steam Deck entrou na minha vida como
uma dádiva do game, assim. Ah, que, sei lá, eu tenho alguns consoles, eu acho que o mais recente que eu tenho, nem é muito recente, na verdade, é um PlayStation 4, provavelmente, tá lá na minha TV, tá ligado? Mas eu não jogo. Eu não tenho vontade de jogar no telão. Aí, de repente, o negócio deixou uma experiência muito mais intimista. Eu posso estar ali na cama, por exemplo, e jogando um pouco. Eu posso sentar no sofá e jogar, enfim. Eu acho que isso mudou um pouco as coisas. Isso me fez ter vontade de novo de explorar esses jogos single players, sabe? Antigamente eu só jogava FPS. Eu jogava America's Army, eu jogava CS, e eu participava de um clã de America's Army. A gente jogava campeonato, jogava essas paradas assim. Tipo, né? Eu era muito mais afeito nesse estilo de jogo, só que meio que depois que essa galera se separou, meio que o interesse por esses jogos foi embora, assim. Acho que eu entendo, mas geralmente a gente joga esses jogos justamente porque a gente tá jogando com alguém, né? Ou com um grupo de pessoas. Comigo foi assim, com alguns jogos multiplayer. É, tipo, às vezes nem é multiplayer, mas o fato de poder jogar multiplayer acabava permitindo. ah, por exemplo, o Rocket League. Eu lembro que na época que eu fazia live na Twitch, a gente montava os timinhos de gamers Linux ali, jogava em live, né, e tal, era divertido. O Warframe também, que é um RPG de exploração e tal. O Warframe dá pra você jogar single player, tipo, sozinho, tranquilamente. Mas jogar com alguém é sempre uma camada adicional de Ah, interesse, né? sim, sim. Entre outros, né? Eu lembro de jogar Albion Online, um pouco, né? Não muito, na verdade, mas um pouco. Lembro de jogar. A Cara, gente, a gente jogou CS diversas vezes. Lembro da muitas, acho que eu tenho quase 1000 horas de Overwatch, por exemplo, no passado ali. Entre outras, né? E o Valorant, então, desde que o Overwatch deu uma afundada, foi o jogo que ah, sim. o Carlos, que trabalhava com a gente no Diolinux alguns anos atrás, o Carlinhos, me Aham. apresentou a essa praga, basicamente. E a gente jogava juntos e tal, e através do jogo a gente foi conhecendo outras pessoas e criando amizade com essas pessoas, e agora, 5 anos depois, somos amigos ainda, sabe? É bem Sim. curioso. Mas tem todo esse viés, assim, que se os amigos deixassem de jogar, eu deixaria de jogar o jogo, provavelmente. Eu tenho poucos, mas bons amigos, e alguns deles eu conheci online. Eu tenho dois grandes Uhum. amigos, assim, que é o Denis e o André, que a gente se conheceu jogando um jogo brasileiro. Como que era o nome do jogo, cara? Putz, Esse tipo. Taekwondo. Chama Taekwondo. Era um jogo brasileiro, um simulador de nave espacial, assim, meio que tentava disputar com o EVE, só que enquanto o EVE tem muita essa coisa de monetário, de estratégias, de build, o Taekwondo era mais ação. Era um RPG Uhum. espacial com bem mais ação. E a gente se conheceu online, naquela época, no Discord, essas paradas assim, nem existia. A gente se conversava pelo chat dentro do jogo mesmo. E, cara, isso, sei lá o que, faz uns 20 Curioso, anos, né? talvez, que esse jogo não existe mais e a gente é amigo até hoje. Nós, todos nós somos aqui de São Paulo, né? Então a gente se reúne para tomar uma cerveja, para ir almoçar juntos de vez em quando, assim. São Legal. amizades que perduraram mesmo fora desse ambiente. Eu acho isso legal. Da minha época do America's Army mesmo, eu tenho algumas amizades que perduram até hoje também, gente com quem eu converso. E gente do Brasil, tem alguns que nem estão no Brasil mais. Recentemente eu descobri que tem um dos meus amigos do America's Army que tá morando na Itália faz uns 10 anos. E aí ele viu um dos vídeos do Diolinux e, cara, o que você tá fazendo aqui no YouTube, Ed? Não sei o que. Eu falei, quem que é você, maluco? Com uns DDD maluco de fora do Brasil, assim, sabe? Ele, não, eu sou o fulano lá do America's Army. Eu falei, nossa, mano, de onde que você saiu? Pois é, cara, jogos têm essa magia mesmo, né? Eu acho que conforme eu precisei me restringir de participar dessas aventuras online com a galera, os jogos single player voltaram a fazer sentido de novo, né? Porque eu gostaria de jogar e eu não poderia necessariamente jogar com outras pessoas. Apesar de que, por exemplo, o Stardew Valley, que é o meu vício atual, se é que se pode dizer, ele tem a opção de jogar multiplayer. Tipo, você consegue jogar cooperativo. Mas eu nem tenho vontade, sabe? Eu acho que é uma experiência tão individual pra mim, que tem toda uma historinha pela qual eu percorri depois de tantas e tantas horas do jogo, assim, que é meio esquisito, eu acho, eu criar um save novo e quebrar o personagem.
Tanto que eu tenho um único save no jogo, assim, e eu não criei nenhum outro, porque parece que é esquisito, sabe? Tô É, quebrando personagens, isso aí. eu sou assim no No Man's Sky, né? Nem sei, mas eu acho que eu tenho umas 400 horas de No Man's Sky. E é um save só. Um save. É a mesma Todo esse coisa. tempo. Aham. Né? Sabe? É aquele negócio. Chega a ser, eu diria, um personagem que eu criei para poder viver naquele mundo do No Man's Sky. E é engraçado que às vezes eu estou jogando algumas coisas dentro, né, umas situações dentro do jogo, e eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo. Não, não. Ele não faria aquela coisa. Ele faria isso aqui. Não é nem eu, mas é o personagem do jogo, sabe? É Aham. uma dissociação assim, meio engraçada, que alguns jogos permitem, né? Tipo no Path of Exile mesmo, você tem lá o bardo, você tem a Aham. bruxa, você tem o bárbaro, você tem o assassino. Muitas vezes, quando eu crio um desses personagens, eu penso como ele, quando eu tô jogando. É real, né? Talvez as pessoas às vezes não façam essa associação, porque quando o RPG ele é tipo, é um jogo digital, assim, que ele é todo pronto, tem todas as estruturas para você manipular o personagem, essa dissociação é criada, mas um RPG é por essência um role-playing, né? E eu acho legal, porque esse tipo de coisa é o que a minha mente juvenil faria, sabe? Quando eu era criança, eu tinha um PlayStation que rodava aqueles jogos de Nintendinho, né? De 8 bits, Nintendo 8 bits. E tinha um jogo de futebol, que eu não lembro o nome, mas ele era um jogo super simples, que você via os jogadores de cima do campo, como se fosse câmera superior, como se fosse futebol de botão, assim. E era um jogo de Copa do Mundo, eu acho. Tinha times, era só seleções que você podia escolher, e o jogo era simples. Você pegava um time e ele ia permitindo que você fosse jogando contra todos os outros. Se você ganhasse todos, você era campeão, alguma coisa assim. E eu já tinha conhecimento da existência do FIFA na época, mas eu não tinha um PC para jogar FIFA, não tinha nenhum console que rodasse, não tinha. Era a época do PlayStation 2, eu estava jogando Nintendo 8 bits, a gente era pobre. Custava R$ 20 aquele console, se eu bem me lembro, R$ 30, uma coisa assim. E a fita às vezes era mais cara do que o videogame, praticamente. E eu lembro que eu pegava aqueles cadernos de desenho e eu lá com, tipo, 8, 10 anos, assim, eu desenhava o campinho, botava o nome do time, desenhava o logo conforme eu lembrava de ter visto na TV, escrevia o nome dos jogadores numa formação tática, um negócio assim. E quando eu tava jogando, eu imaginava que eu tava com aquilo aqui como se fosse um painel, assim, do jogo. Então, quando o jogador estava na tela, eu imaginava, não, ó, esse aqui é o Ronaldo, é o Roberto Carlos do Brasil, não sei o quê, e aqui tá o meu banco, então eu troquei esse por aquele, agora quando a bola chegar naquele cara, eu vou imaginar que é o jogador tal, sabe? É uma coisa extremamente juvenil e infantil que a gente perde ao longo do tempo. E RPGs têm o poder de ressuscitar um pouco dessa criatividade inocente, até dá pra se dizer. Os jogos eletrônicos, de forma geral, eles são formas muito saudáveis de você desopilar, assim, sabe? De você descomprimir a sua cabeça com coisas que, sabe, não são decisões com as quais você precisa se preocupar. Pô, eu vou fazer essa missão aqui, deu errado. Beleza, volta o save, sabe? Volta para a jogada anterior, joga de novo, você aprendeu, você não perdeu nada, você aprendeu como não fazer aquela missão. No Horizon Zero Dawn, eu passei por isso várias vezes. Olha, aquele tiranossauro ali com 3 metralhadoras no pescoço e umas Olha, bombas na parece vou amigo. pular em cima dele que nem um maluco. Morri em 2 segundos. Talvez não seja uma boa ideia fazer dessa maneira. Sabe que eu te dizer que os jogos antigos, clássicos, que eles tinham um viés meio de fliperama, até carregavam um legado dessas máquinas, eles treinavam o jovem mancebo que estava jogando a aprender a lidar com frustração. Se você já Sim, jogou, por total. exemplo, sei lá, dá pra citar 1 milhão de jogos, mas vamos pegar um dos mais clássicos, um Super Mario Bros, por exemplo. Se você já zerou o Super Mario, e eu zerei algumas vezes, eu lembro que eu anotava quantas vezes eu zerava no caderninho, inclusive. Você sabe que
não foi uma coisa que você simplesmente começou a jogar e foi. Não tem save no meio do caminho. Ou, não lembro se tinha código naquele videogame que eu tinha, porque era um jogo tudo pirateado, de repente até tinha. Mas você tinha que ir jogando, ver onde que você morria e ver, não é assim, não é assim, não é assim. Parece IA em treinamento, sabe? Até É, acertar o caminho correto. E eu não consigo imaginar quanto tempo levava, na verdade, para fazer aquilo. Eu imagino que levava muito tempo para eu ter masterizado o jogo o suficiente para conseguir passar todas as fases. Que é uma paciência que não não posso dizer que eu me orgulhe, mas é uma paciência que eu não disponho mais hoje em dia. Eu percebo sim, que eu preciso conscientemente me retirar da frustração quando algo assim acontece pela falta de hábito, justamente. Mas eu consigo imaginar também como é alguém que cresceu em jogos que te dão tudo fácil, né, digamos assim. Não necessariamente que sim. seja algo ruim, só é diferente, né? Como essas pessoas vão ter maior dificuldade de lidar com momentos frustrantes em jogos, como é o caso aí de montar no dinossauro que você falou. Se eu não me engano, eu até vi um vídeo daquela psicóloga, a Lisa Guerra, falando sobre como que jogos Souls-like tem esse lance da punição e recompensa, do aprendizado e tal, né? Eu acho que é uma mentalidade interessante de se ter. E eu acho que antigamente a gente praticava isso muito mais nos jogos. Pô, quando eu era moleque, quase não existiam jogos que tinha save. Nossa, na época do Super Sim. Nintendo. O máximo que você tinha era um código para você já começar algumas fases para frente, assim, sabe? É. É, não era um O recurso Super esperado. Mario, o Super Mario World do Super Nintendo, a fita original, que eu lembro que eu teve uma época que eu tive no Super Nintendo, ela tinha save na fita. E Sim, salvava numa determinada fase, se eu não me engano. Mas é aquela coisa assim, tipo, não é como se os jogos fossem planejados para ser dessa forma por esse motivo, né? Provavelmente, assim como é hoje em dia, em 98% dos jogos, maximizar o lucro possível. Então, por exemplo, se você voltar para jogos de fliperama, eles eram estupidamente difíceis para você gastar ficha, né? Simplesmente. Então, quando esses jogos migraram para os consoles, especialmente esses de geração o Atari, depois o Nintendo 8-bits e tal, eles carregavam um pouco dessa experiência. Era como as pessoas sabiam fazer jogo. Depois eles foram entendendo que podia ser explorado diferente. Tanto que você encontra algumas pérolas no meio dos catálogos desses consoles mais antigos também. Se você for para a época do Super Nintendo, uma das coisas comuns, que eu lembro que eu fazia, inclusive com os meus amigos quando era criança, era a gente ia juntos numa locadora e alugava fita pro final de semana para jogar. E aí o que acontecia? Os jogos começaram a ser mais longos, para que você talvez não conseguisse zerar num final de semana e tivesse que alugá-la de novo, maximizando aí de novo o lucro. Isso também acabou gerando vários jogos incríveis e também algumas pérolas que saíam desse padrão no meio do processo todo, né? Geralmente os jogos first party da Nintendo, que muitas vezes vinham com console, caso do Mario, eles já tinham uma abordagem bem diferente, além de um visual todo bem trabalhado, tentando explorar a potência do console e coisas desse tipo, assim. Mas é bem curioso, né? Se você for avançando com o tempo, você vai ver que os jogos eles vão seguindo esse formato. Desde hoje em dia, se você observar esses jogos mobile, também todos estruturados de uma forma que impulsione você a comprar um, um booster pack da vida, ou qualquer coisa assim, o passe de batalha, etc. Mas uma coisa que talvez as pessoas estejam se perguntando aí, pode ser que não tenha ficado claro, mas assim, tirando, obviamente, os jogos de console que eu citei, todas as outras coisas que eu joguei foram exclusivamente no Linux. Né? Nas minhas duas Ah, máquinas eu sim. estou usando Linux, né? Na principal eu uso Debian. Aquela ali, nesse momento, está com MX Linux. Quem acompanha o de Linux Labs já deve ter visto porque está com MX Linux naquela máquina ali. Mas, enfim, eu fui instalando distribuições, fui testando jogos, até para ver também como que as distribuições se comportam nessa parte de jogos, que é uma coisa que me interessa muito. É o meu caso também. Tipo, o Steam Deck, obviamente, é Linux. Eu uso a versão original da Valve, eu não formatei ele nem nada. E no caso do Valorant, não dá, né? Pra jogar no Linux. E é o caso Sim. de. Eu tenho um SSD que tem um Windows 11 que eu utilizei 10 mil scripts de bloat em cima dele. E ele tem o Valorant instalado. Então, ele é o meu SSD de jogar com os amigos. Eu ligo ele quando eu quero jogar esse jogo e nada mais.
Você fez um Xbox com Windows, basicamente. Eu fiz um Xbox, né? Serve para isso Ah, e não muito mais do que. bom, sim, a gente acabou falando bastante dessa parte de jogos, assim. Enfim, é um episódio leve sobre férias, né? Sobre coisas que a gente fez para se divertir. E lógico, né? Fica aberto o convite a todos vocês que estão nos ouvindo aqui a deixar seus comentários com como que vocês aproveitaram as suas férias, o que, que vocês Pô, fizeram, se jogaram, se viajaram, se assistiram algum filme. Eu assisti filme pra caramba nessas férias. Eu eu ia revisitei dizer algumas coisas justamente, antigas. compartilhem jogos, filmes, séries, coisas, livros que vocês leram nas férias aí. Indiquem, eu vou gostar de saber. Sempre tem coisas boas que vocês deixam por aí que eu posso aproveitar. Mas ó, fica a dica aí, se vocês quiserem, talvez um Geocast só sobre filmes, séries, coisas mais um pouco afastadas, talvez, da cultura tech, assim, nessa bolha mais nerdística que a gente tá sempre envolvido. Dá pra gente pensar em alguma coisa, hein? Tem bastante coisa para falar sobre filmes, sobre séries aqui. Eu assisto muito desenho japonês, né? Tanto animes quanto os coreanos, tal. Eu tenho umas coisas interessantes para indicar, mas Hum, acho que ficaria para um episódio mais dedicado para isso. talvez. Eu não tenho muito pra adicionar nessa parte dos animes aí, não. Mas, Tem alguns é, legais, tem alguns legais. é. Tá? Só para deixar, como posso dizer, a sugestão plantada na mente de vocês, procurem por Full Metal Alchemist Brotherhood. Não é a primeira vez que Mas eu escuto não esse nome já. Eu acho é que ele é famoso, eu acho, né? muito. É considerado um dos melhores animes de todos os tempos, assim. Não é exagero dizer isso. Mas não é uma história leve. Tá? Então, Uhum. não é uma história, como pode dizer, vá assistir com seu filho de 6 7 anos que ele vai se divertir. Não, não É, faça isso. tem alguns, assim, que eu acho que furaram a bolha e eu acabei ouvindo falar de tão famosos que foram, assim. Mas os únicos que eu realmente assisti de anime, que eu posso dizer, foi. É só os clichêsão, assim, o Death Note, Dragon Bom, Ball, ok. ahn, Yu-Gi-Oh!, obviamente. Bom, Yu-Gi-Oh! É. Bom. ah, eu assistia o primeiro Beyblade, sabe? Que era, mas eram essas coisas que passavam quando eu era criança e tal, e depois eu acabei revendo. Uhum. E daí, no caso do Dragon Ball, como eles continuam fazendo, Dragon Ball Super e tal, eu acabei assistindo também. Mas não lembro de ter visto outros além desses. Pois é. Enfim, tem bastante coisas. Se vocês se interessarem por a gente trazer esse tipo de conversa aqui, de conteúdo para vocês, deixa aí nos comentários também, né? O Geocast, ele sempre se alimenta muito do feedback que vocês dão pra gente, então deixa aí nos comentários. Mas avançando um pouco, Sr. Jonathan Simeone, Na minha imaginação aqui, se alimenta dos feedbacks, aí corta pro take lá do meme do Hannibal Lecter fazendo. nossa, foi longe, hein? Foi longe. Mente tá descansada. Foi longe nessa É. referência aí. Mas assim, Sr. Jonathan, a gente sabe que a gente está falando o tempo inteiro, né, que a gente tentou descansar, não focar muito nas coisas, mas uma parte do nosso tempo fora da rotina de produção é justamente pensando em coisas novas ou como fazer melhor o que a gente já faz quando Yep. a gente voltar a produzir, né? Eu acho que pelo menos para mim essa é uma parte muito presente assim do meu descanso, que é ver onde dá para melhorar algumas coisas. Não chega a ser uma obsessão, né? Aquela coisa muito picking, assim, de perfeccionismo, mas a gente acaba vendo referências de outros criadores, a gente vai ler, a gente vai se informar e sempre tem algumas ideias de coisas que poderiam ser diferentes. Vocês que estão De assistindo fato. esse videocast, vocês já verão na sua tela, vocês que estão vendo no YouTube ou no Spotify em vídeo, já vão perceber algumas mudanças visuais nas artes que a gente utiliza. Você que está no Spotify ou assistindo, ou em qualquer outra plataforma de áudio só, sugiro que vocês deem uma visitada no vídeo para absorver um pouco desse trabalho que foi feito. Mas além dessas melhorias pontuais, assim, eu fiquei sabendo uma certa ave que não voa e que mora em regiões congeladas do planeta me contou que teremos mudanças no Linux Play, Sr. Jonathan Silva. Teremos. O que o senhor já pode contar pra gente sobre o que o senhor cozinhou pro Linux Play?
Olha, dá para revelar quase tudo, eu acho, na verdade, porque já está público em grande parte, inclusive. A gente vinha passando por um processo de reestruturação do Linux Play, replanejando, se é que se pode dizer as coisas, porque ele já tinha sido planejado uma vez, né? A gente tem, na verdade, para quem não conhece, talvez seja bom explicar. O Linux Play, ele costumava ser um site à parte, onde a gente disponibilizava vídeos exclusivos para membros, ou para assinantes, no caso, não necessariamente membros na época. Isso lá em 2019, eu acho, alguma coisa assim. E onde tinha cursos, coisas que a gente ofertava. Com a adição da função de membership que o YouTube adicionou, aquele botãozinho de seja membro que tem abaixo dos vídeos, a gente migrou as coisas para lá, acabou facilitando, simplificando o nosso trabalho e simplificando o acesso das pessoas ao conteúdo, porque elas já iam no canal assistir os vídeos e já vinham os conteúdos para membros. E as coisas vêm evoluindo desde 2020, 2021, então são 5 anos basicamente desse projeto todo. Inclusive, 5 anos sem mudar os preços. E essa é uma das coisas que a gente mudou. Mas a gente não seguiu muito o padrão da indústria aí e só subiu as assinaturas. A gente, na verdade, eu acho que fez uma mudança bem significativa para atingir um dos objetivos que nós temos com o Linux Play, que é o nome do nosso tier de membership, mas que particularmente eu tenho também, que assim, eu lembro de conversar com a Lana a respeito disso até, quando a gente estava discutindo o preço, e a pergunta que eu acho que nem sempre surge no debate em escritórios de empresas de serviços de streaming, eu acho que apareceu no nosso papo, que era assim, mas o que é melhor para as pessoas? Tipo, pra galera que tá ali acompanhando a gente, apoiando a gente, o que é melhor para eles? Isso aqui é melhor pra gente, mas é melhor para eles, sabe? E essa simples questão levou a gente até esse momento aqui. Então, o Linux Play, ele tá recebendo um rebranding, se é que se pode dizer, com benefícios diferentes, preços diferentes. E se você acessar play.diolinux.com.br hoje mesmo, você já vai conseguir ver a nossa oferta. Eu pretendo fazer um vídeo para os membros explicando tudo isso detalhadamente, mas a mudança em si, ela também é fundamentada numa pesquisa que a gente fez com os próprios membros do canal em novembro do ano passado, se eu não me engano, outubro ou novembro do ano passado. A partir daqueles dados, a gente conversou, observou, calculou, conversou com gente do YouTube para ver o que eles achavam. Eles não gostaram muito, porque aparentemente eles vão ganhar menos dinheiro, mas, como eu disse, é melhor para as pessoas às vezes também. Então, o equilíbrio ali é importante. Eu acho que no fim das contas, se o membro do canal está feliz, ele tende a ficar com a gente por mais tempo e no fim a gente ganha também, sabe? Para que serve então o Linux Play e o que mudou nele a partir de agora? O Linux Play é uma forma de você apoiar o nosso trabalho, é uma forma de você colaborar financeiramente com o Linux e, em troca, receber vários benefícios que a gente selecionou para vocês. Até difícil explicar a quantidade, porque realmente são muitos. E eu acho que nem é algo tão comum assim de canais no YouTube fazerem. Você pode até comparar com quem você quiser. A quantidade de coisas que a gente oferece é realmente grande, o que até dificultou a gente ser criativo em adicionar coisas, porque tipo, o que mais a gente pode pôr, né? Enfim. Mas é uma forma de você apoiar a gente, é uma forma de você ter acesso a conteúdos de bastidores, a ter acesso a vídeos extras, a ter acesso a cursos que a gente tem lá dentro do YouTube, também cursos de tecnologia, todos esquematizados, bonitinhos. Muitos materiais desses a gente compra até mesmo de outros criadores, fez em parceria. Tem o Slack Jeff com vários cursos, tem o Thiago Salem, tem o Siloto, por exemplo. Tem vários materiais diferentes, tem coisas do Ed, tem coisas minhas, tem coisas do Raul, é um catálogo bem amplo. Enfim, ele é então uma forma de você colaborar com o nosso projeto. O que, que a gente faz com esse dinheiro? Bom, a gente paga contas, basicamente, né? A gente paga o salário das pessoas, a gente paga o Linux Plus, que é o nosso fórum, onde o fórum da comunidade, onde todo mundo pode tirar dúvidas gratuitamente, ele é financiado dessa forma, justamente. A gente não gera nenhum valor extraordinário com o Linux Play.
ele não é muito... ele só é sustentável, eu ia dizer que ele não é sustentável, mas ele só é sustentável porque ele é hospedado no YouTube. Se a gente tivesse que provavelmente hospedar os próprios arquivos também, ou ter um player diferente, alguma coisa assim, seria um negócio inviável por esse preço. Quando a gente criou os tiers, nós tínhamos 3 tiers de começo. Um que se chamava de Linux Start, de Linux Play e de Linux Go. E por mais bem-humorados que eles fossem, eles cumpriam funções diferentes e eram um pouco confusos, porque tem muitas coisas, né, com o prefixo do Linux. Hoje em dia é Linux Plus, Linux Play, Linux... Se perdeu já, né? Muita coisa. Então, um dos objetivos desse rebranding que a gente está fazendo é simplificar um pouco as coisas e torná-las um pouco mais inteligíveis, assim, reduzir a quantidade de palavrinhas e coisas desse tipo. O Linux Start custava R$ 2,99. 30% disso era do YouTube, mais um percentual que eu não sei quanto era da conversão de dólar para real e mais um percentual ainda é do governo, no imposto. Então, eu não sei quanto a gente ganhava com isso, sinceramente, não sei se dava R$ 1. Então ele era extremamente simbólico, mas ele tinha bastante benefícios, incluindo um que as pessoas parecem gostar muito, que é a nossa comunidade exclusiva, secreta no Discord, só de membros, onde a gente consegue conversar com vocês bem diretamente, né? O Linux Start 2,99 ele não faz sentido de nenhuma forma, mas ele tá lá há 5 anos praticamente. E aí a gente tinha o tier de Linux Play, R$19,99. E aí aqui a gente ofertava tudo que tinha no Start, mais os cursos e vídeos extras, que só para produzir eles já o investimento tipo demora para ser recuperado e tal, então era realmente uma forma de tentar fazer as coisas girarem um pouco mais, por isso do valor mais alto. Em algum determinado momento as pessoas disseram assim, mas Gil, eu gosto tanto do Linux que eu gostaria de ajudar com mais, só que não tem nenhum tier com mais. Como que poderia ser feito? Então a gente criou o Linux Go, né? Tipo, era o Start, Play, Go. Que era R$99. E tipo, ó, e assim, a gente teve de fato alguns membros que colaboraram com esse tier por vários anos, ou vários meses pelo menos, e eu não poderia ser mais grato por essas pessoas, mas assim que eu percebi que que o último membro que costumava apoiar nessa categoria cancelou, porque você pode pausar, você pode cancelar no momento que você quiser e tal, e assim, totalmente justo cancelar, foi lá, afinal é um valor alto, vai destinar esse dinheiro para outra coisa, tranquilo. Assim que isso aconteceu, eu tirei aquela categoria do ar imediatamente, porque eu achava que ela não fazia sentido. A gente não conseguia ofertar nada acima daquilo. E basicamente a única coisa que aquilo fazia era: beleza, eu quero ajudar ainda mais e eu vou ter o meu nome nos créditos, na descrição dos vídeos, assim, que era uma coisa que a gente fazia naquela época. Então, isso tudo vai mudar agora, preços e funções. O Linux Start deve deixar de existir até março, eu acho, para dar tempo das pessoas poderem migrar. Eu pedi para os membros, inclusive, o que eles achavam dessa mudança, de mudança de preços e tal. E, naturalmente, algumas pessoas vão ser contra. Eu acho que é perfeitamente justo. Eu agradeço o apoio das pessoas mesmo assim. Mas, como eu disse, o Linux Start financeiramente nem faz sentido. A grande parte do dinheiro nem vem para a gente mesmo. Então, né, realmente não cumpria nenhuma grande função. Já o Linux Play, especialmente como eu vejo cada vez os streamings ficando cada vez mais caros, eu tava ficando desconfortável com o valor que ele tinha. E ainda por cima, não fazia sentido a gente gastar tempo, dinheiro, pagando a equipe para produzir e editar vídeos que a gente fosse publicar para o Linux Play, porque como ele era um valor mais alto, R$19,99, comparado ao Start, R$2,99, as pessoas elas não tinha o mesmo ímpeto para assistir. Tipo, é uma coisa um pouco mais complexa. Eu realmente entendo. Tipo, eu tenho várias contas para pagar. Eu vou querer destinar R$20 todos os meses para isso? Quem pode, maravilha. Tipo, se não atrapalha na economia financeira, show. Mas eu sempre pensei assim, pô, a gente tem tanto conteúdo legal, são cursos que não performam bem no YouTube normal, no algoritmo, mas eles são bem relevantes, que é importante eles estarem acessíveis para a maior quantidade de pessoas que a gente puder, desde que os valores façam sentido e a gente consiga
tirar um orçamento para continuar produzindo, para pagar as pessoas que fizeram em primeiro lugar. Tal. Então, vamos esquecer o de Linux Start, tipo, vai ser uma categoria que deve ser encerrada ao longo do tempo, assim que as pessoas que puderem forem migrando. E a gente vai. O Linux Go já deixou de existir, é a mesma coisa que vai acontecer. Agora, a gente criou um Linux Play e um Linux Play Premium. Acho que fica bem mais inteligível do que Start, Play e Go. Então, é a mesma coisa, só que um é um pouquinho melhor. Sim. O Linux Play tradicional agora vai ser chamado de Linux Play Premium, com o mesmo valor de R$19,99, porém com alguns benefícios extras adicionados. O Linux Play antigo ele foi transformado no novo Linux Play de R$7,99. Em resumo, são tantas palavrinhas assim, mas eu quero deixar bem claro, nós temos 2 tiers só agora. Linux Play e Linux Play Premium. Linux Play agora é R$7,99 e não R$19,99 mais. E você tem acesso literalmente a tudo que a gente tem. Tudo. Totalmente tudo. De útil, assim, de mais útil, tá tudo ali. Acesso ao Discord, todos os nossos cursos agora estão por esse valor. Quando você assina para se tornar membro, você acessa todos os conteúdos, não é tipo um curso. Todos os cursos, todos os vídeos extras que a gente já publicou, o que inclui os Linux Responde exclusivos para membros, com as perguntas que as pessoas enviam, os especiais de bastidores, etc, etc. E acesso ao Discord, onde lá a gente tem, só lá a gente tem muita coisa legal. Jogos grátis, descontos para produtos, tem fotos exclusivas de bastidores agora também, lugar para você compartilhar seu desktop, conversar com a equipe do Linux diretamente, com outros membros, ser o nerd que você quiser lá dentro, basicamente, falando sobre Linux, sobre tecnologia, sobre sistemas operacionais, whatever, jogos. Tem sala de jogos, tem uma parte de lives, onde a gente faz lives lá dentro também, de vez em quando. Enfim, tem realmente bastante coisa, tem mais coisas até. E aí tem o Linux Play Premium, que tem tudo isso, com a adição de alguns benefícios extras dentro do Discord, especialmente, como um chat premium, onde você vai poder conversar com a gente separadamente do restante do grupo. E também uma seção de downloads, onde você consegue baixar dentro do nosso Discord e-books que a gente cria com dicas, tutoriais, resenhas de livros e coisas desse tipo assim. Vai ter mais coisas ainda, mas isso eu vou deixar suspenso. É uma coisa que a gente deve lançar ao longo do ano. Mas em resumo é isso. O Linux Play ficou mais barato, de R$19,99, agora ele é R$7,99. Assim, é um grande desconto, realmente. E a gente manteve o valor de R$19,99, mas agora ele se chama Premium, com algumas adições extras. E conhecendo, né, os conteúdos que a gente oferece, os benefícios que a gente traz dentro dos planos, eu acho que ter esse plano de R$7,99 é uma ótima ideia, porque as pessoas elas vão estar recebendo muito valor pelos R$7,99 que elas vão estar investindo. Não é puxação de saco, porque é o nosso conteúdo, não, mas é um conteúdo bom pra caramba mesmo, feito com cuidado. Não é jogado, sabe? É o padrão de Linux que vocês estão acostumados, mas aí, como é para vocês que apoiam o canal, a gente é mais chato na produção ainda. Né? Muitos vídeos que a gente disponibiliza nesses vídeos exclusivos, eles são 4K, eles têm uma produção mais caprichada, eles têm uma edição mais caprichada. Então, eu acho que é um ótimo investimento, o de R$7,99. E o outro plano, que é o Premium, cara, vocês não têm ideia de como que é maneiro os e-books. A maioria dos que a gente tem disponíveis hoje foi o Adriel que fez, né? Sim, Que é eles são designer feitos aqui. com muito cuidado, realmente. E a gente não restringe. Tipo, literalmente é um monte de link. Assim, você pode chegar e baixar os PDFs e coisas do tipo. Se você quiser vender eles, depois a gente nem tem como saber, sabe? É realmente Sim, na confiança. não tem DRM, não tem nada disso. É, Cara, o Diolinux é uma comunidade, né? Nós aqui que trabalhamos diretamente no projeto, a gente tem esse envolvimento mais profissional, mas acima de tudo o Diolinux é uma comunidade que tem diversas caras. Né? O Discord ele tem uma maneira de ser diferente do Diolinux Plus, por exemplo, os comentários dentro do YouTube. Cada grupo
que faz parte disso que a gente entende como a comunidade de Linux, tem dinâmicas diferentes. E, cara, é muito legal. Se você tiver a oportunidade de assinar qualquer um dos dois planos e participar do Discord, é muito divertido. A gente troca memes, a gente fica conversando sobre energia, sobre sistemas operacionais, coisas mais complexas. A gente fala, ó, vai lá no fórum, porque aí no fórum tem muito mais gente para poder ajudar, tirar dúvidas específicas. Ah, Sim. Além de ficar meu computador. registrado, né? Tipo, é uma forma de você Exatamente. voltar e consultar ele de novo. É indexável, tal. Então, cara, é muito legal. Eu acho, assim, o, eu acho não é a palavra mais adequada. Assim, eu tenho certeza, pela minha experiência de mexer na internet, de participar de diversas comunidades, cara, a comunidade do Linux é uma das comunidades mais, como posso dizer, saudáveis de você participar, independente da sua idade. Porque não é uma comunidade que incentiva bobeira, sabe? A gente incentiva diversão. Você quer se divertir? Vamos trocar uma ideia, vamos falar do que, sabe, coisas saudáveis aqui. E todo mundo se diverte com um nível de respeito muito grande por todo mundo. Lá no fórum de Linux mesmo, a gente tem a equipe de moderadores que é muito presente, no Discord também. Então, é um espaço saudável. Cada um tem seu nível de interação que se sente mais confortável online. Mas se você é membro em qualquer um dos níveis atuais ou futuros do Linux, você já tem, na verdade, acesso ao Discord. Então eu te convido a fazer esse vínculo, né, entrar lá no Discord e começar a interagir com a gente. Tem bastante gente no Discord que eu vi que eles não interagem muito, eu acho que eles são muito tímidos. Se você está ouvindo esse Geocast, você está no Discord do Linux, eu também te convido a quebrar um pouco esse gelo aí, conversa ali com a gente, interage com as conversas. Sim. Tenho certeza que vai ser uma interação muito positiva. Assim, eu gosto muito do Discord do Linux. É uma das poucas redes sociais que eu ainda uso. Eu me desliguei de Eu praticamente todas também. as redes sociais, Eu também. mas eu gosto de estar no Discord do Linux. Assim. Novidades desse Discord para esse ano foi o famigerado Instagrandio. que é o nosso, digamos, Instagram like privado só para membros, que é um canal dentro do Discord, onde você tem fotos de bastidores e coisas que a gente tá fazendo. Hoje mesmo teve um Kernel Panic que eu compartilhei lá com a galera. O pessoal tava zoando lá, dizendo que nunca tinha visto esse Pokémon lendário. E sim, cara, são formas muito interessantes de vocês que acompanham o nosso conteúdo ficar sabendo de coisas que estão rolando nos bastidores mesmo. Tem alguns testes que eu estou fazendo aqui que vão virar um conteúdo em breve Sim. aí, que está envolvendo ressuscitar alguns dinossauros. Mais cedo essa E, enfim, semana a gente tava compartilhando os pets até. Tinha gato, tinha cachorro. sim, exatamente. Cara, é legal. E a gente convida vocês também a compartilhar. Vocês que são membros, pode entrar lá, compartilhar suas coisas com a gente. Vai ser muito legal poder interagir com Excelente. vocês. E aí um recado, então, importante para quem for membro Start, só para a gente finalizar. Como essa categoria ela tende a ser encerrada, se eu simplesmente excluísse a categoria, eu excluiria todos os membros que fazem parte dela simultaneamente. Isso pode acabar acontecendo com algumas pessoas que não façam essa migração. Eu vou fazer um vídeo específico para os membros explicando melhor todo esse processo. Mas hoje mesmo, se você se sentir confortável com isso, você já é um membro Start, eu gostaria de garantir a sua estada como um membro do canal ao longo do próximo mês. Migre a sua conta de Linux Start para o atual Linux Play, de R$ 2,99 para R$ 7,99. Para você vai ser um aumento no preço, mas você vai receber muito mais do que você recebia antes também. Tá bem? E vai ajudar a gente, sem dúvida nenhuma. Já Sim. estamos preparando coisas novas. O papo nerdístico sobre Linux e tecnologia está Pois é. engatilhado. Tem muito mais coisas. A gente queria começar esse ano, esse primeiro episódio, fazendo esse setup de troca de ideias com vocês e fugindo um pouco também, né, daquele, como posso dizer, daquele coisa previsível né, de retrospectiva, essas coisas assim. Já vamos conversar falando de coisas legais, coisas que a gente. A retrospectiva, talvez não tanto, mas se você estiver interessado em previsões do futuro, talvez possa assistir o episódio anterior da última temporada do Geocast. Ainda dá tempo de você assistir, tá disponível Sim, em todos os lugares. exatamente. Pois é, meus amigos. Olha só, as férias foram um laboratório assim
improvisado até certa feita, mas foi muito divertido, pelo menos para mim, assim, todo esse tempo eu pude me dedicar de maneira leve às coisas que eu gosto, sem me preocupar assim, em estar produzindo, né, em estar criando. Uhum. Eu pude mexer com essas coisas que nos permeiam aqui de tecnologia, só pelo prazer de fazer essas coisas, né? Pelo que você comentou, você teve a oportunidade de fazer isso também. Espero que vocês que estão nos acompanhando também tenham tido o seu tempo de descanso, o seu tempo de recarregar as baterias, porque tudo indica que 2026 vai ser um ano daqueles de diversas formas possíveis e imagináveis. É verdade. Então, pois é, meus amigos, deixem aí nos comentários como que vocês passaram aí esse período de recesso, de férias. Essa interação com vocês é sempre muito importante para a gente. O Geocast de 2026 está começando, meus amigos. E a gente se vê não só nesse episódio aqui que vocês já estão curtindo, mas também nos próximos episódios do Geocast, pessoal. Valeu! Falou.